Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Elizabeth. Vamos continuar aí nosso estudo, né? A segunda parte de Gênesis capítulo 8, tá bom? Então vamos orar aí pra gente começar. Senhor, eu quero dizer, Deus, que o Senhor é o nosso Deus, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Não existe outro Deus, ó Pai, a quem nós queremos engrandecer, né, e nos prostrar diante. Apenas diante de Ti, Senhor. Né, nós colocamos as nossas vidas nesse momento, né, nas Tuas mãos, né, colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, colocamos diante de Ti, Deus, tudo aquilo que tem nos preocupado, Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor acolha, né, as nossas dificuldades, acolha, Deus, as nossos problemas, às vezes problemas com saúde, problemas familiares, de relacionamento, no trabalho, né? O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Mas que nesse momento, ó Pai, que essas preocupações, que tudo isso que tem, às vezes, tomado conta do nosso pensamento, que isso tudo venha, Deus, a estar nas Tuas mãos, né? Que a gente aprenda a descansar em Ti e a entregar a Ti, Deus, todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, né? Que a gente aprenda a confiar em Ti, Deus, sabendo que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, né? Que o Senhor tem renovado as Tuas misericórdias todos os dias, né? Então nós podemos, Deus, nesse momento descansar em Ti, né? Nos ensina isso, Pai, nos ensina a descansar em Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, fica conosco nesse estudo. Amém. Amém. Vamos lá, né, gente? Vamos ler aqui, então, Gênesis, capítulo 8, né, a segunda parte, que a gente leu anteriormente até o versículo 12. Eu ainda vou voltar aqui em algumas coisas com relação à cronologia, mas eu não vou ler o capítulo todo para não ficar demorado, porque a gente vai ler bastante coisa hoje. Então, vamos aqui ler a partir do versículo 13 até o final, que é o 22, tá? Ele fala assim: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tá bom? Esse, então, é o final aí do capítulo 8. Tá? Então, vamos aqui ao estudo, né? Uma coisa que eu queria só colocar assim, né, pra gente pensar, é a questão da cronologia, né, de quanto tempo durou todo esse dilúvio, né? E aí, nessa outra Bíblia que eu tenho, ele tem uma tabela, né, que ele fala exatamente esse período, né? Ele coloca assim, resumido, esse período, que é o que eu quero compartilhar aqui com vocês. Que ele fala assim, que a chuva começou, que foi aqui em Gênesis, né, 7:11, que ele fala assim, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, né? Então Noé tinha 600 anos quando começou o dilúvio, tá? Aí depois ele continua falando das outras durações, né? Que a água permaneceu na terra durante 150 dias, depois ela diminuiu, aí no final desses 150 dias ela diminuiu, e aí aos 600 anos, 7 meses e 17 dias, né, que a arca parou, que foi mais ou menos aí 5 meses. E depois, né, os topos das montanhas, elas ficaram visíveis, tá aqui em Gênesis 8:5, né, que foi no 10º mês. Aí depois Noé enviou um corvo, aí ficou mais 40 dias, né, 40 dias depois. Aí depois Noé enviou uma pomba, aí foi mais 7 dias.
Aí depois Noé enviou mais outra pomba, e foi mais 7 dias. Aí, aos 601 anos de Noé, a água secou. E aí no final aqui a terra estava seca mesmo, né? Aos 601 anos, 2 meses e 27 dias de Noé. Né? Então, durou todo o dilúvio, né? 365 dias. Então, assim, não foi um período curto, foi um período longo, né? Um período de muita, né? Acredito que muita dúvida para Noé, né? Não fala aqui na palavra, né? Mas eu acredito que não deve ter sido fácil, né? Foi um ano, assim, turbulento, né? Um ano de muitas águas, de coisas que Noé não estava acostumado a ver, né? Ninguém estava acostumado a ver aquilo. Primeira vez que acontece um dilúvio, né? Então, isso serve para nós, né? De que forma, né? Deus não se esqueceu, né? Aqui a gente no começo do capítulo 8 fala que lembrou-se Deus de Noé. Então, por mais que Noé tivesse passado aquele período grande ali, né? Naquela tribulação, né? Deus não se esqueceu dele. Então, para nós, né? Mas, às vezes a gente está passando por tribulações, por momentos difíceis, que a gente acha que nunca vai passar, mas passou, né? Passou para Noé toda aquela turbulência, tudo aquilo que estava acontecendo, que ele não sabia o que era aquilo, né? Ninguém nunca tinha visto algo semelhante. E aquilo passou, né? Até que Deus permitiu que Noé saísse da arca, né? Que fala que Deus falou para ele sair da arca, né? E aí começar uma nova vida, né? Então aqui, né, só pra gente ter essa noção, assim, né, da duração que foi esse período, né, na vida de Noé, que foi um ano. Foram anos difíceis ali construindo a arca, mas com certeza foi um ano bem complicado, né, vendo toda a destruição, né, tudo aquilo e assim, aquela nuvem do não saber, né, o que será que vai vir depois que as águas baixarem, né, como vai ser a vida, né, mas apesar de tudo, né, Noé, ele confiava em Deus, né, e quando ele saiu daquela arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar, né? Então, apesar de toda a turbulência, de tudo aquilo que estava acontecendo, ele reconhecia quem Deus era, ele reconhecia quem ele era, as limitações que ele tinha, e ele levanta um altar para o Senhor, né? Antes de falar dessa parte do altar, né? O autor aqui, ele do estudo bíblico, né? Que é esse que eu sempre tenho feito, do Daniel Conejeiro, ele fala que alguns comentaristas cristãos, né, enxergam na saída dos ocupantes da arca para a terra um significado simbólico. Isso porque o próprio apóstolo Pedro interpreta o dilúvio como uma figura do batismo cristão. Tá? Então ele faz uma relação entre o dilúvio, as águas, né, do dilúvio, com o batismo cristão. Que ele fala isso em 1 Pedro 3, 20 e 21. Vamos ler. Ele fala assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Então aqui as águas, no caso do dilúvio, né, elas, por conta da maldade do homem, né, então, assim, toda a carne foi destruída, né, e aí aqui ele faz essa relação com o batismo, né, que, assim, a nossa carne, ela não será, né, destruída, né, mas a gente, quando a gente se batiza, tem essa parte do batismo, como é que é a palavra? É uma escolha, né, uma escolha pessoal. Então, quando você escolhe por Cristo, né, fala assim, não, eu escolho, né, que Cristo fez o sacrifício que ele fez em meu favor e tal, e eu quero ser batizado, né, eu tenho um novo nascimento, né, então, assim, a gente vai nas águas e volta crendo que nós seremos novas criaturas, né, que aí ele fala assim, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, né, então, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, né? É isso. Aí ele fala essa relação com o batismo. Aí, depois, deixa eu ver aqui. Aí ele continua aqui, né, o autor falando, então a saída daqueles que estavam na arca pode ser entendida como uma prefiguração da nova humanidade que prevalece sobre o mal, né?
Então, assim, aquela maldade toda, né, que a gente viu ali, né, que não foi de graça, né, que Deus trouxe o dilúvio, né, foi por conta de uma maldade muito grande do homem. E então, assim, aí começa uma nova humanidade, né, entendendo que essa humanidade começou aqui com Noé construindo um altar para o Senhor, né. Aí aqui a próxima parte que eu queria falar é sobre isso, né? Então, sobre levantar um altar. E aí tem, né, eu gosto de ficar pegando assim outras passagens pra gente ver que outras pessoas também fizeram isso, também levantaram um altar para Deus. Porque a gente, quando tem essa questão de levantar um altar, a gente reconhece que Deus é Deus, né? Aí, os outros textos que eu peguei aqui tá em Gênesis capítulo 13, o versículo 18. Aí eu vou ler do 14, que ele fala assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor, tá? Então, essa passagem aqui, né, a gente tá próximo aí de chegar aqui, né? A gente vai ver a história de Abraão, no caso aqui de Abrão, que vai se tornar Abraão, né? Aqui ele ainda era Abrão, né? O nome dele ainda não havia sido mudado. Mas, só para fazer um resuminho, né, para quem não conhece, Abrão, Deus falou para ele, olha, sai da sua terra, da sua parentela, né, desse lugar confortável que você está, né, vamos dizer assim, desse lugar que, né, você tá de boa aí, mas eu quero te levar para um outro lugar. E aí Deus tira ele daquele lugar e faz ele ir para um lugar que ele não sabia onde era. E aí no meio do caminho acontecem diversas situações que a gente vai ver em breve. E ele tem, eu até comentei nos estudos anteriores, né, sobre Ló, que é o sobrinho dele, e ele vai com Ló, né, leva o pai dele, e só que em determinado momento ele tem uns problemas ali, né, com Ló, né, os pastores deles começam a ter problemas uns com os outros, e aí ele fala para Ló, Ló, é melhor a gente se separar, né, a gente tá crescendo, né, em rebanho e tudo, tá ficando meio complicado, então você pode seguir seu caminho, né, e eu vou seguir o meu. E aí ele dá para Ló a opção dele escolher onde ele quisesse morar. E aí Ló escolhe lá um lugar maravilhoso, que ele, né, aos olhos dele, né, ele acha aquele lugar maravilhoso. E aí, beleza, Ló vai lá para pro povo lá de Sodoma e Gomorra, né, que depois ele acaba tendo um problema. Mas aí, enfim, a gente vai estudar mais pra frente. E aí, Abraão, ele vai para esse local, e aí quando Ló escolhe o local que, né, que ele quer, e aí Deus fala com Abraão, né, e dá para ele, né, uma promessa, né, que é maravilhosa, né, que ele fala assim, olha, tudo isso aqui que você tá vendo, Abraão, tudo isso aqui é seu, né, Deus dá toda a terra para ele, né, e aí ele fala, além disso, de dar a terra para ele, Deus fala algo muito importante para ele, porque Sara era estéril, né, a esposa dele, Sarai, na época, né? Ela também teve o nome dela mudado mais pra frente, mas nesse período ela se chamava Sarai. E Deus dá uma promessa para ele, falando que a descendência dele seria tão numerosa, tão numerosa, tão numerosa que não seria possível contar, né? Que, tipo assim, ele fala assim, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Então Deus dá uma promessa, assim, maravilhosa para ele. Então, assim, Abraão fica assim, né? Uau, né? Quanta coisa que Deus estava fazendo ali. E aí, no fim, o que Abraão faz? Ele levanta um altar ao Senhor, né? Por quê? Porque só Deus poderia fazer aquilo. Só Deus poderia, né, fazer Sara ter um filho, dar essa descendência, porque ele sabia das limitações deles, né? Ele sabia o quão limitados eles eram. Né? Então, assim, ele levanta esse altar reconhecendo que só Deus pode fazer aquilo, né? E em gratidão também, né? A Deus. Então, essa história de Abraão é show de bola, a gente vai chegar lá, com fé em Deus. Aí, depois dessa história, tem Gênesis 26, capítulo 26.
o versículo 22 ao 25. Aí fala assim: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não... Desculpa, gente. Partiram dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Tá? Meio confuso o começo, né? Mas aqui a gente já tá vendo o spoiler, né? Que é Abraão, né? Abrão, que se torna Abraão. Ele tem um filho, Deus dá um filho para ele, né? O filho da promessa, que é Isaque, que é esse moço aqui. E aí aqui depois, né, de Abraão já ter falecido e tudo, né? Isaque, ele tenta cavar alguns poços, né? Porque eles procuravam água, né? Para fazer ali para morar perto, né? Se estabelecer naquele local, né? Então ele tenta cavar os poços e ele tem alguns problemas com os filisteus. Né? A gente vai ver aqui que os filisteus são um povo que sempre está contra o povo de Deus, tá? E aí Isaque, ele consegue achar, né, esse lugar, né? Ele cava esse poço e aí nesse local Deus aparece para ele. E aí ele fala, né, que eu sou o Deus de Abraão, né? O Deus do pai dele, né, do teu pai. Né? Então, assim, ele fala, né, que é o Deus de Abraão e que ele continuará sendo, né, é o Deus com ele também, né, porque aí ele fala assim, não temas porque eu sou contigo, né, então como ele foi com Abraão, ele seria com Isaque também, né, e aí Isaque, né, vendo diante daquilo tudo, Isaque sabia de tudo, né, que Abraão tinha passado, o pai dele, né, tinha contado tudo para ele e vendo, né, essa grandiosidade de Deus, ele também levanta um altar ali naquele lugar. Né, reconhecendo também, né, a grandiosidade de Deus. Aí, mais um aqui, tem vários, tá? Mas eu vou ler só esses 3, porque já estamos em 17 minutos. Aí, Gênesis 33, do 19 ao 20. Ele fala assim: a parte do campo... Não, vou ler do 18, vai. Gênesis 33, do 18 ao 20. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Tá? Então aqui a gente está vendo mais ou menos a sequência, né? Então primeiro a gente falou de Abraão, Isaque, que é o filho de Abraão, e Jacó, que é o filho de Isaque. Né? Então Jacó, ele tem vários problemas, né? Ele é um cara trapaceiro, enganador, né? Só que Deus tem uma promessa, né? Tem uma promessa para Abraão, né? E essa promessa ia se estender a todas as gerações, né? E Jacó, nesse momento aqui específico, ele já tinha passado por um momento que ele tinha deixado a casa do sogro dele, então ele estava indo encontrar com o irmão dele que ele havia enganado. Né? E muitos anos se passaram, né? Jacó era solteiro nessa época, né? E aqui ele já tem a família dele, tudo. Então ele vai com toda a família dele se encontrar com o irmão, né? E Jacó tá assim, morrendo de medo, tipo, porque o irmão dele ia querer matar ele, né? Ele acha isso, né? E aí ele passa por várias coisas aqui. Só que aí dá tudo certo, ele encontra com o irmão dele e tal, né? Pede, né, perdão e tal. Ele dá várias coisas pro irmão dele, oferece várias coisas pro irmão dele. Né? Ele tem uma reconciliação, né, familiar, né? Depois de muitos e muitos anos. E aí, nesse momento aqui, né, que aí acontece... Aí um pouco antes, né, Jacó também tem o nome dele mudado. Né, ele passa a se chamar Israel, então acontece uma coisa assim, sobrenatural na vida de Jacó, né?
E Deus faz uma transformação, né, na vida dele ao longo desses anos e ele passa a ser um homem transformado. Ele não é mais aquele homem enganador. Agora ele é um homem novo, né? Então aqui, depois que tudo isso acontece, que ele tem essa reconciliação aqui com o irmão dele e tal, aí ele faz isso, ele levanta um altar ao Senhor Deus, né? Aí ele fala aqui, e levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel, tá? Então ele reconhece, né, a grandiosidade de Deus também, né? Apesar dele, você vê, né, Deus pode nos transformar, né? Aqui ele era um homem completamente enganador, né? Ele... Sabe aquela pessoa que você olha e fala, meu, essa pessoa não tem jeito? Então, Jacó teve jeito, né? Deus mudou e mudou até o nome dele, porque aquele nome já não condizia mais com aquele Jacó. Já não era mais Jacó, era Israel, né? Então agora ele é um novo homem, tá? Então ele levanta um altar e reconhece Deus, né? Enfim, espero que tenha dado para entender. Aí, bom, eu vou ler um último texto aqui, que no final aqui de Gênesis 8, né, então fala aqui que Noé levantou um altar, né, então todos esses personagens que eu falei, que essas pessoas, né, elas reconhecem a grandiosidade de Deus e por isso elas levantam um altar, né. E aí depois fala que Deus, né, aspirou, né, o cheiro suave daquilo que ele havia feito, né, daquele holocausto, né, que ele tinha feito. Fala que levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou esse suave cheiro e disse consigo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, né? Só que aí ele fala aqui, né, no final, no último versículo, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, o que quer dizer aqui, né? Enquanto durar a terra. Então, isso significa que nós estamos numa contagem regressiva, né? Deus não vai mandar um dilúvio novamente, mas a terra tem um período, né? Então, aí eu vou ler aqui uma passagem que Jesus fala sobre o final dos tempos, que eu acho que eu já li anteriormente, mas eu vou ler de novo. Que fala que Lucas 21, vamos ver aqui, Lucas 21, versículo, eu vou ler bastante agora, gente, tenham paciência, o versículo do 5 ao 36. Vamos lá, então, Lucas 21, do 5 ao 36, que fala, né, dessa parte aí do final dos tempos, tá? Então, Jesus aqui fala assim, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Né? Então aqui a gente está vendo assim, os discípulos, né, eles estavam ali vendo, né, o templo e tal, e Jesus fala, ó, vai chegar um tempo que não vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Só que assim, até então eles estão falando só do templo, só que aí Jesus vai ampliar o negócio, começar a falar de algo maior, né? E aí os discípulos querem saber, mas, né, quando vai ser? Quando vai acontecer isso, né? E aí ele responde, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não sigais, né? Então Jesus está dando uma advertência aqui, ó, toma cuidado, porque no final dos tempos muitas pessoas se levantarão no nome dele falando, né, mas não vai ser ele, né? Então quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos e parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça.
É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Textão. Mas é isso, gente. Então, que a gente, se encontre perseverante na palavra de Deus, porque várias coisas irão acontecer e nós não sabemos o tempo, Nem Jesus sabia, Ele disse que só o Pai sabe, Então, só o nosso Criador sabe. E é isso, Então, que a gente aprenda, como Noé, a levantar um altar ao Senhor, E a reconhecer que Ele é Deus, E a não nos desfalecermos e nem sermos enganados, certo? Então é isso, gente. Esse é o nosso capítulo 8 de Gênesis, Muito obrigada por estarem até aqui me acompanhando, Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem ou descurtam, Fiquem à vontade, E como diz a minha amiga Mari, vamos que vamos, Até a próxima, gente. Beijão. Fica com Deus.